meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Por gerações Ele é. O tempo está em minhas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, é o meu Senhor, espírito de cânticos, e que o Senhor continue falando no nosso coração através de Tua palavra e daquilo mais que o Senhor queira acrescentar em nossos corações, Deus. Oramos Te servindo em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Graça e paz de Jesus seja com todos. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é grande, poderoso, o único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Quero, antes de entrar na nossa reflexão aqui, orar ainda mais uma vez com você. Feche os seus olhos. Deus, nós queremos ser gratos a Ti nessa noite, porque o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, e o Teu Espírito, ó Deus, nos conduz na adoração, nos conduz, ó Deus, na reflexão diante da Tua palavra, e é esse o nosso propósito, é esse o nosso intuito aqui, Deus, que o Senhor fale conosco acima de qualquer outra coisa, que o Senhor receba, Deus, os nossos louvores e a nossa adoração, e que isso cheire bem as narinas do Senhor, Pai. Que o Senhor, Deus, se agrade de nós, ache graça em nós e fale conosco mais uma vez nessa noite. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos Teus servos que aqui estão, que se propuseram nessa noite, ó Deus, a sair dos seus lares e a vir, ó Deus, até aqui neste lugar para se reunir conosco enquanto igreja do Senhor. Abençoe cada irmão, ó Deus. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe aqueles irmãos que estão também, ó Deus, conosco, conectados, ó Deus, via internet nesse momento. Que mesmo em suas casas ou em qualquer outro lugar, ó Deus, estão também louvando, bendizendo o nome do Senhor e cultuando ao Senhor nessa hora. Visita cada lar, Pai, no nome de Jesus. E fala conosco, ó Deus. É a nossa oração, o nosso desejo aqui nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero antes de qualquer coisa agradecer o pastor Johnny, né, que está aqui conosco hoje, né? Eu convoquei ele para estar aqui conosco, conduzindo esse tempo de louvor, de cânticos nessa noite conosco, né? Por enquanto os irmãos da Napib não estão tendo culto ainda à noite, né? Daqui a pouco isso vai mudar, né, pastor? Mas enquanto não muda, eu aproveito o pastor John aqui de noite, né? De manhã ele está lá, de vez em quando de noite ele vem aqui abençoar a gente. Quero agradecer também aos nossos visitantes que aqui estão, né? Cada um de vocês sejam muito bem-vindos, que a glória de Deus seja sobre a vida de vocês, a graça, a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um no nome de Jesus. É muito bom ter vocês aqui, tá? Sintam-se à vontade, que Deus possa abençoar vocês e suas famílias. Amém? Irmãos, nós estamos encerrando hoje então a nossa série de 7 mensagens. Os irmãos me aturaram aí durante 7 domingos ininterruptos, falando sobre Apocalipse, falando sobre o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, mais especificamente as 7 cartas do apóstolo João, escritas às 7 igrejas da Ásia. E nós vimos durante essas 6 anteriores cartas que Deus tinha muitas coisas e tem muitas coisas importantes para falar à sua igreja, para falar ao seu povo. Nós aprendemos bastante. Eu não sei você, mas eu aprendi bastante nesse tempo sobre aquilo que Deus espera, sobre aquilo que Deus deseja para a sua igreja em todo o tempo. É claro que nós analisamos, aprendemos aqui sobre os contextos de cada uma dessas igrejas, mas no final nós sempre tiramos uma lição para nós, enquanto igreja do Senhor, hoje. E hoje não vai ser diferente. Nós queremos encerrar essa mensagem, ou essa série de mensagens, e nessa carta à igreja de Laodiceia, nós vamos ver aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus quer para nós enquanto igreja do Senhor nessa terra, nesse tempo. Amém? Abra aí a sua Bíblia, se você ainda não abriu, no capítulo 3 de Apocalipse. Nós leremos do versículo 14 até o versículo 22, aonde nós encontramos esta última carta à igreja cristã em Laodiceia.
Você pode ficar sentado como está. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia estava localizada mais ou menos em um entroncamento de três estradas importantes que atravessavam a Ásia. Ela estava entre a cidade de... Deixa eu achar aqui. Não decorei os nomes da cidade, mas eu vou dizer para os irmãos aqui. Colossos e Herápolis, né? Difícil os nomes. Laodiceia estava entre Colossos e Hierápolis. E ela se entroncava com essas três cidades num caminho importantíssimo daquele tempo, que era o caminho por onde passavam as mercadorias, por onde as grandes comitivas de comércio passavam. Essa cidade de Laodiceia não era uma cidade tão importante assim, não era uma grande cidade, mas era uma cidade que tinha uma certa relevância para aquele tempo, especialmente naquele local onde ela estava situada. E há algo especial nesse ponto onde a cidade de Laodiceia foi construída, que vai fazer todo sentido naquilo que nós vamos ver mais à frente no texto bíblico, quando o texto vai falar aqui para nós, como nós vimos no versículo 15 ao 16, quando diz, versículo 15 e 16: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu acredito que você já tenha lido esse texto. Acredito que você já tenha provavelmente ouvido alguma mensagem, algum estudo bíblico a respeito desse texto. E eu sei que há diversas interpretações, vamos dizer assim, a respeito do que significa esses versículos, especialmente 15 e 16, quando o texto vai dizer que Jesus Cristo, que é o autor do texto, né, usando o João como instrumento, ele vai dizer que a cidade de Laodiceia, ou que a igreja de Laodiceia, não é nem quente e nem fria. Ela é morna. E por isso ele está a ponto de vomitá-la da sua boca. Eu não sei você, mas eu já ouvi dizer, por exemplo, que isso significava que era uma igreja fria espiritualmente, que era uma igreja que não tinha muita atividade, uma igreja que não tinha muita fé,
uma igreja morna, inerte, que ela deveria se posicionar em relação a essas coisas espirituais e ser mais espiritual. Mas não é muito bem isso o que o texto está indicando para nós. O que é que o texto está indicando para nós, irmãos? Como eu falei, os contextos, né, em todas as cartas, em todas as igrejas que nós lemos e conversamos, meditamos até aqui, a gente viu que o contexto em que aquela cidade foi construída ou que ela vivia fazia toda a diferença para que o texto falasse ao coração daquela igreja. E aqui não é diferente. Como eu disse, o fato de a igreja de Laodiceia estar ali naquele entroncamento e dividindo ali espaço com a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis, isso faz toda a diferença para a gente entender o que esse texto está querendo dizer para aqueles irmãos e para aquela igreja. E o que tem nesse contexto que a gente precisa saber? A cidade de Colossos era uma cidade, né? Você provavelmente já leu também a carta aos Colossenses que Paulo escreve. Era essa cidade. E naquela cidade de Colossos havia mananciais de águas, vamos dizer assim, águas muito frias. Sabe aquela água geladinha, aquelas fontes de águas geladinhas, que você vai ali para tomar um banho de água, né, bem fria, bem refrescante. Quando você está nesse calor que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né, nesses dias, é aquela fonte, aquele lugar onde tem aquela cachoeirinha, aquela lagoa. Veio aí na sua mente um lugar assim? Veio ou não? Era isso. Eram águas que tinham a função de refrescar. Eram fontes de águas que traziam aquele prazer que a gente sente de mergulhar em águas, mergulhar em piscinas naturais, que tem essa propriedade, que é refrescante, que nos alegra, que nos descansa. Ao contrário de Hierápolis, que tinha águas termais. O que são águas termais? São aquelas águas já quentes, né? Quem já foi aí em Caldas Novas? 2, 3. Eu nunca fui, por isso estou perguntando. Brevemente nós iremos. Amém, eu recebo. Dizem, não fui lá para ver, mas quem já foi vai constatar isso, né? Caldas Novas tem fontes de águas termais, águas quentes, que são consideradas também águas terapêuticas, né? Que são boas, né? Restauram sais minerais da pele e uma série de benefícios que as águas termais trazem para quem faz uso, né, dos banhos nessas águas termais. Mas a cidade de Laodiceia, ela é diferente. Ela estava entre as águas frias e refrescantes e as águas quentes terapêuticas. Ela estava situada no meio. Então ela não era nem refrescante e nem terapêutica. É aquela água morna, xoxa. Alguém aqui toma café morno? Não, né? Café tem que ser quente. Quem gosta de café? Não é o meu caso. Alguém aqui toma suco quente? Suco tem que ser gelado. É mais ou menos isso que o autor da carta está querendo dizer para nós. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer para aqueles irmãos naquela igreja e naquela cidade. Porque aquela igreja havia se tornado ou estava vivendo numa condição em que ela já não era mais nem terapêutica, nem refrescante. Ela já não fazia mais diferença na vida das pessoas no lugar onde ela estava inserida. Era uma igreja que não tinha muitos problemas doutrinários, a carta não demonstra isso,
não sofria perseguições, como nós vimos em outras igrejas, nas cartas anteriores. Então ela não tinha os grandes problemas que nós vimos em algumas das outras igrejas anteriores, ela não tinha. Não tinha problema doutrinário. Os nicolaítas não tinham chegado lá ainda, né? Irmão Emi gostou dos nicolaítas, né, irmão Emi? Os nicolaítas não tinham chegado lá ainda. O Império Romano não estava perseguindo aquela igreja naquele local. Então os grandes problemas eles não tinham. As grandes dificuldades não tinham atingido aquela igreja ainda. Mas a igreja de Laodiceia havia perdido, digamos assim, a sua função. E qual que é a função de uma igreja, irmãos? Aqui está o X da questão. Por que é que Jesus, por que é que João usa essa expressão de dizer: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca? Onde está o X da questão aqui? Quando a gente volta lá em Atos, no capítulo 1, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, a gente vai ver isso também em Marcos, no finalzinho do livro de Marcos, no finalzinho do livro de Mateus, Mateus 28, Jesus se despedindo dos seus discípulos, prestes a ascender aos céus, ele deu à igreja uma incumbência. Qual era essa incumbência? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus disse: olha, eu vou partir, eu vou para a glória, mas vocês precisam fazer novos discípulos. Vocês precisam pregar o Evangelho. A função de vocês agora, enquanto igreja, é anunciar o Evangelho. E Jesus ainda dá, digamos assim, né, vamos usar essa expressão, a receita para como se fazer discípulos, para como pregar o Evangelho. Ele diz: ensinando-os a quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então Jesus disse: olha, vocês vão ensinar as pessoas, vocês vão discipular essas pessoas. E o que é discipular? Nós já falamos aqui. Discipular é caminhar com a pessoa. Discipular é andar junto. Discipular é fazer a diferença na vida dessa pessoa. Discipular é estar com ela nos momentos de dificuldade, no momento em que ela chora. Discipular é estar com ela nos momentos de alegria em que ela celebra. Discipular é ouvir os seus lamentos, é orar com essa pessoa. Discipular é andar junto, é caminhar com essa pessoa, é influenciar essa pessoa de tal forma que ela comece a observar você, que ela comece a aprender com você, e daqui a pouco ela está seguindo os seus passos. Isso é discipular. Não é isso que Jesus fez com os seus discípulos? Sim ou não? Foi isso que Jesus fez com os 12 discípulos. Ele caminhou 3 anos com eles. Eles dormiram juntos, comeram juntos, viajaram juntos, sofreram juntos, foram ameaçados de morte, viram os milagres, passaram as dificuldades. Tudo isso durante 3 anos juntos. Então Jesus está dizendo: olha, agora vocês vão fazer a mesma coisa com outras pessoas. E essa era a função da igreja. Essa é a função da igreja de Jesus até hoje. E o que a igreja de Laodiceia não está fazendo é exatamente isso. Ela se transformou numa igreja que não se preocupava com a vida do outro. Aquela comunidade se transformou numa comunidade centrada em si mesma.
Uma comunidade centrada e preocupada apenas com os seus próprios problemas, com as suas próprias dificuldades, com as suas próprias necessidades, e quem estava do lado de fora não era problema nosso. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu tenho que me preocupar com as minhas dificuldades. Está tão difícil. A vida está tão complicada. Eu tenho tantos problemas. Eu preciso me preocupar comigo mesmo. E esse era um modo de vida, não só da igreja em Laodiceia, mas da sociedade da cidade de Laodiceia. E como nós vimos em outras cartas, eles acabaram absorvendo o modo de vida daquela sociedade e trazendo para o meio da igreja. E essa igreja então foi se tornando, digamos assim, vamos usar uma palavra que talvez defina o que a gente precisa entender aqui a respeito dessa igreja. Ela se tornou insignificante. O que é algo insignificante? É algo que não faz diferença nenhuma. É algo que não é bom e também não é ruim. É algo que está, mas se deixar de estar não vai fazer diferença. Vocês lembram do que eu falei aqui há um tempo atrás sobre a relevância da igreja? O que é uma igreja relevante? É aquela igreja que faz diferença na vida das pessoas do seu entorno, da sua comunidade. É uma igreja que é importante para as pessoas que estão no seu entorno. E quando uma igreja deixa de ser relevante para a vida das pessoas, ela está perdendo o seu papel. Ela está deixando de fazer aquilo que Jesus disse que ela tinha que fazer. Quando a igreja se torna insensível às dores das pessoas que estão no seu arraial, na sua comunidade, no seu entorno, ela tornou-se irrelevante. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para essa igreja. E a pergunta que eu faço dentro disso tudo é: o quanto será que nós, hoje em dia, igreja cristã, em 2020, nos parecemos com a igreja de Laodiceia? Será que nós temos nos parecido com aquela igreja? Será que o nosso modo de vida é parecido com este? Ou será que nós temos sido relevantes? E é óbvio que quando eu falo de igreja ser relevante na vida das pessoas, eu não estou falando do templo aqui, necessariamente. Estou falando de mim e estou falando de você. Porque afinal de contas, eu sou igreja e você é igreja, amém? Então, o quanto eu faço diferença na sua vida? Quanto eu sou relevante na sua vida? E vice-versa, quanto você é relevante na minha vida? Quanto nós somos relevantes uns na vida dos outros? Quantas vezes nós já choramos juntos? Quantas vezes nós já rimos, celebramos, cantamos, nos alegramos, aprendemos juntos? Porque se temos vivido esse tipo de cristianismo, esse tipo de comunidade, nós estamos sendo relevantes uns na vida dos outros. E era isso que Jesus esperava daquela igreja, era isso e é isso que Jesus continua esperando de nós. Mas, semelhantemente a algumas das igrejas que nós vimos anteriormente, não era essa a visão que a igreja de Laodiceia tinha deles mesmos. Eles não se enxergavam dessa forma. Eles não achavam que eles eram mornos. Eles não entendiam que essa referência dizia respeito a eles. Veja o que diz o versículo 17. Leia comigo aí. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Não sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu.
Então a igreja de Laodiceia não achava que eles eram mornos, não achavam que eles eram irrelevantes. Eles não olhavam para si mesmos e viam que havia neles uma necessidade de se tornarem mais sensíveis à vida uns dos outros. Eles achavam que estava tudo ok. Eles acreditavam que o modo de vida deles estava ok. Mas o que Jesus vai dizer para eles é: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. É forte isso, né? Miserável, pobre, cego, nu. E eu fico pensando que talvez o grande problema da cidade de Laodiceia, ou da igreja de Laodiceia, é o auto-engano. Porque a gente sabe que nós erramos, não é verdade? Todos nós sabemos que nós falhamos em determinados momentos das nossas vidas. Todos nós sabemos que nós temos fraquezas, que nós temos dificuldades, que nós temos lutas particulares com as quais nós temos que lidar no nosso dia a dia. Mas nós sabemos que o nosso refúgio, a nossa esperança está no Senhor. E nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de lutas, nós reconhecemos as nossas dificuldades, nós reconhecemos as nossas debilidades, nós reconhecemos a nossa pequenez e nos voltamos para Deus e nos revivificamos em Deus. Nós mergulhamos nas águas frias. Refrescamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, elevamos novamente o nosso ânimo e partimos para outra. Lembra da semana passada ou retrasada? Já não lembro. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas o problema deles é que eles não percebiam. Eles estavam vivendo um auto-engano. O texto vai dizer que eles se achavam ricos, abastados e que não precisavam de coisa alguma, diz o versículo. Eles olhavam para si e diziam: nós não precisamos de nada, nós não precisamos de ninguém, nós somos ricos, somos abastados, nós nos bastamos. E quando a gente pensa assim, quando a gente age assim, naturalmente a gente acaba colocando Deus de lado. Quando a gente se acha autossuficiente, quando a gente se acha prepotente, no mais puro significado da palavra, prepotência, ou seja, achar que posso antes de saber se realmente posso. Achar que tem o poder para aí que está o nosso problema. E quando eu falo nosso, estou falando da humanidade. E era esse o problema daquela igreja. Uma igreja prepotente, uma igreja independente, que automaticamente não dependia de Deus. Dependia apenas de seus próprios recursos, de suas próprias vontades e seus próprios desejos. E qual é o conselho de Jesus para essa igreja? Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja que o texto está fazendo um contraponto entre as acusações e os conselhos dados. Quando lá em cima ele diz: não sabes que tu és infeliz? Sim, miserável. Agora cá embaixo ele diz: aconselho-te que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ou seja, você que é miserável precisa comprar de mim ouro refinado para você se enriquecer.
É óbvio que esse comprar e esse enriquecer não dizem respeito às coisas materiais, mas diz respeito à riqueza espiritual. Riqueza de espírito. Riqueza de conhecimento de Deus. Riqueza de relacionamento com Deus. Riqueza que traz completude para a alma. Riqueza que enriquece o espírito e não apenas a conta bancária. Então Jesus está dizendo: olha, vocês que são miseráveis, que são pobres, precisam comprar de mim ouro refinado no fogo. Ou seja, ouro puro, o mais puro possível. E que ouro é esse? Que riqueza é essa que Jesus está oferecendo? A própria pessoa de Jesus. Jesus é a nossa maior riqueza, e é por isso que Ele mesmo vai dizer para nós que onde estiver o nosso tesouro estará também o nosso coração. Por isso Ele disse: vocês têm que comprar de mim. É em mim que vocês vão encontrar riqueza. A riqueza está em mim. E quando Ele diz: vocês são cegos, o versículo 18 vai dizer que vocês devem comprar colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então lá no versículo 17, ele diz que eles são cegos. E no versículo 18, ele diz que eles têm que comprar, ou têm que encontrar em Jesus colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam. Ou seja, a necessidade que eles tinham, ou as necessidades que eles tinham, os problemas que eles tinham, seriam todos sanados se eles buscassem a quem? A Jesus. Todas as dificuldades que eles tinham seriam todas sanadas se tão simplesmente eles olhassem para Jesus. E aqui tem um dado interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. É que a cidade de Laodiceia, entre as suas diversas peculiaridades, era considerada a cidade que tinha a melhor faculdade de medicina, especialmente medicina oftalmológica daquele tempo, daquela época. Era uma cidade famosíssima pelos seus métodos medicinais, especialmente voltados para a oftalmologia. Em alguns dos textos que eu li para fazer a pesquisa para essa mensagem, o autor de um dos comentários bíblicos vai dizer que inúmeras pessoas iam até a cidade de Laodiceia para comprar um determinado unguento que existia lá, que passava nos olhos das pessoas e praticamente curava diversas doenças dos olhos. E veja agora Jesus fazendo esse contraponto. Olha, apesar de vocês estarem aí numa cidade que é famosa pelo unguento nos olhos, que é famosa pela faculdade de medicina desse tempo, eu digo para vocês que vocês são cegos. Vocês não conseguem enxergar. Veja que Jesus está contrabalançando aqui os fatos, fazendo contrapontos para mostrar para esse povo, para mostrar para essa igreja, para mostrar para essa cidade que a saída, a resolução para os seus problemas, para as suas dificuldades, é a própria pessoa de Jesus. E isso deve nos fazer pensar, isso deve nos fazer lembrar que nós precisamos aprender cada dia das nossas vidas a olhar para Jesus com nossos olhos espirituais abertos. Nossos olhos espirituais precisam estar abertos. Porque às vezes, como eu disse aqui, talvez a gente esteja vivendo um auto-engano muito parecido com aquele que a igreja de Laodiceia estava vivendo. Nós corremos o risco de, nesse mundo em que nós vivemos hoje, na sociedade em que nós estamos inseridos hoje, a gente seja enganado e a gente seja impulsionado a viver uma vida voltada para nós mesmos, uma vida focada e direcionada para as coisas que são próprias nossas, das nossas famílias.
e nos tornamos insensíveis e cegos àquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Você já parou para pensar em tudo que Deus está fazendo no meio do seu povo, no meio da sua igreja, nesse mundo inteiro, nesse tempo de pandemia que nós estamos passando no nosso país e no mundo? Você já parou na quantidade de coisas que já aconteceram, de situações que já aconteceram? Não sei na sua vida, na sua família como tem sido esse tempo, mas a quantidade de coisas que já aconteceram, a quantidade de ensinamentos que Deus já está, digamos assim, nos mostrando e fazendo no nosso meio. E às vezes a gente está olhando para outras coisas e a gente não está enxergando o que Deus está fazendo. Talvez a gente está preocupado com outras coisas e não está vendo aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Era esse o tipo de situação que Laodiceia vivia. E como eu disse, muitos comentaristas bíblicos, muitos teólogos entendem e acreditam que cada uma dessas cartas, dessas 7 cartas, demonstram um aponto para um período da igreja, na história da igreja, desde que Jesus ascendeu aos céus até o dia em que Jesus virá. E se isso é verdade, a igreja de Laodiceia muito provavelmente reflete o tempo que nós estamos vivendo hoje. A igreja de Laodiceia muito provavelmente é um espelho para a sociedade de hoje. Uma sociedade egoísta, uma sociedade que pensa em si próprio, uma sociedade que faz o que for possível para levar vantagem em cima do outro, que não se preocupa com o outro, que não leva em consideração as necessidades do outro, que está preocupado somente com aquilo que é propriamente seu. E esse não é, ou essa não é a visão da igreja de Jesus Cristo. E como eu disse, o problema aqui, o grande problema, é o problema do auto-engano. Porque como eu disse, quando a gente olha para essas coisas, a gente olha para nós e a gente fala: Senhor, eu preciso mudar isso e aquilo na minha vida. Tem isso e aquilo na minha vida, Senhor, que eu preciso consertar com o Senhor. Tem isso e aquilo na minha vida que ainda não está do jeito que o Senhor gostaria. E eu sei disso e eu estou lutando para isso e eu quero melhorar isso. Isso é a melhor coisa do mundo. Quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem esse pensamento. Porque é sinal de que o Espírito de Deus está trabalhando nos nossos corações e nos moldando. Amém? O problema está quando a gente se comporta como a igreja de Laodiceia, que olha para o espelho e fala: sou bom, não preciso de nada, sou rico, sou poderoso, sou inteligente, não preciso de ninguém, não preciso de nada. E Jesus vai finalizar o texto. Mas antes de Jesus finalizar o texto, eu quero compartilhar com você um outro texto que eu quero contrabalançar aqui, para que a gente compreenda o que Jesus vai dizer no finalzinho do texto. Abra aí sua Bíblia rapidinho, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Amém? Amém? Diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nesse texto, Jesus está falando justamente de um grupo de pessoas que estavam vivendo do auto-engano. Um grupo de pessoas
que acreditavam piamente que faziam parte do reino de Deus. Por quê? Porque faziam isso e aquilo outro. E como eu já disse aqui, em uma das nossas cartas, não vou me lembrar qual delas, ativismo não significa muita coisa. Ativismo improdutivo mata. Se não me engano, foi na carta à igreja de Sardes. Ativismo improdutivo mata. Ou seja, uma pessoa que está fazendo, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, né? Cheia de trabalho na igreja, cheia de ministério, cheia de função, um monte de coisa para fazer, mas nada daquilo que está fazendo está transformando a sua própria vida e nem muito menos transformando a vida de outras pessoas. Está fazendo um monte de coisa, mas nenhuma dessas coisas reflete o reino de Deus. Nenhuma dessas coisas revela o amor, a graça e a misericórdia de Deus, nem em sua própria vida e nem na vida de outras pessoas. É esse o quadro que Jesus está pintando aqui. São pessoas que vão chegar, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, e Jesus vai dizer: eu não conheço você, eu não sei quem você é. Auto-engano. E a minha oração, o meu desejo, a minha vontade é que no nosso tempo hoje, cada um de nós, eu, você, sua família, os irmãos da igreja, não só desta igreja, mas de qualquer outra igreja de Cristo, não nos deixemos levar pelo auto-engano. Não vivamos uma vida cristã de auto-engano, mas que cada vez que a gente se olhe no espelho, a gente reconheça as nossas debilidades, a gente reconheça as nossas fraquezas e a gente peça socorro a Jesus, para que Jesus nos transforme, nos molde. E mesmo que a gente não esteja fazendo tanta coisa assim, mas que as poucas coisas que a gente esteja fazendo possam transformar a nossa própria vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se a gente viver dessa forma, se a gente viver esse tipo de evangelho, naquele dia Jesus dirá para nós: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Você quer ouvir isso? Amém? Eu também quero. Todos nós queremos ouvir isso de Jesus. Mas para que isso seja verdade na minha vida e na sua vida, a gente precisa seguir o conselho de Jesus aqui para a igreja de Laodiceia. Olha para mim, vem para mim, compra de mim ouro refinado, encontra em mim colírio para os seus olhos cegos, encontra em mim resolução para os seus problemas, encontra em mim a satisfação da sua alma. Precisamos seguir o conselho de Jesus. E encerrando o texto, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é um dos versículos talvez mais conhecidos da Bíblia. E isso não significa que nós não precisemos pensar um pouquinho sobre ele. Talvez você conheça esse verso de cor. Talvez ele faça parte ou tenha feito parte da sua vida cristã durante muito tempo. Mas há uma verdade implícita nesse texto que nós precisamos sempre pensar nela. E eu quero encerrar essa mensagem pensando nela
e trazendo a sua mente, trazendo o seu coração também para essa mesa que está posta aqui e da qual nós vamos participar daqui a pouco. Esse versículo 20, ele traz para nós duas coisas muito importantes. A primeira, Jesus é o Senhor da igreja. Amém? Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. No entanto, a fala de Jesus é: eis que estou à porta e bato. Apesar de ser o Senhor da igreja, ele se coloca onde? Do lado de fora. Apesar de ser o Senhor, o dono da igreja, ele se colocou do lado de fora e disse: estou à porta e bato. Se, condicional, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus está falando isso para a igreja. E aí a gente volta a pensar: que igreja é essa que Jesus está do lado de fora querendo entrar? E talvez não tem ninguém ouvindo e ninguém abrindo a porta para ele entrar. Que nós sejamos uma igreja que ouve a voz de Jesus e que abre a porta para que Jesus entre no meio da sua igreja, entre no meio do seu povo e reine, governe, dirija a sua igreja. E o segundo ponto é que Jesus, ao dizer que está à porta, que está aguardando que alguém abra, que está aguardando que alguém, de certo modo, permita que ele entre e que ele reine, ele está nos convidando à ceia. E ele está nos convidando à comunhão. Como eu sempre digo, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é a expressão máxima da comunhão da igreja. É o momento em que a gente se volta para Jesus, e enquanto igreja de Jesus, porque a ceia, nós não celebramos a ceia individualmente. Eu não vou para minha casa e lá eu preparo o meu pão individual, o meu vinho ou o meu suco de uva e faço a minha ceia com o Senhor Jesus, por mais que isso pareça lindo, por mais que isso pareça extremamente espiritual. Não, a ceia não foi instituída por Jesus para que nós participemos dela individualmente. Ela é um chamado à coletividade. Ela é um chamado à comunhão da igreja. E eu creio que Jesus aqui, nesse versículo 20, está chamando-nos como igreja, como casa de Deus, como povo de Deus, a viver, a desfrutar dessa comunhão, a sermos tão relevantes na vida uns dos outros, a termos Jesus de maneira tão presente, tão viva, tão intensa no nosso coração, que nós nos reunimos para celebrar Jesus juntos, para celebrar a presença de Jesus juntos, para celebrar a graça de Jesus juntos, para celebrarmos a salvação que temos em Jesus juntos, e a juntos nos lembrarmos do sacrifício que Ele fez na cruz por nós, que nos tornou sua igreja. Então Jesus está chamando a mim, Jesus está chamando a você, Jesus chama a igreja de Laodiceia, Jesus chama a igreja desse novo tempo que nós vivemos hoje. Jesus chama todos aqueles que podem e que estão dispostos a ouvir, a participar dessa ceia. Em todas as 7 cartas que nós vimos até aqui, todas elas terminam com a mesma frase. Qual que é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. É óbvio que ele não está falando de ouvidos simplesmente físicos. Ele não está falando simplesmente de uma audição física, mas ele está falando de ouvir a voz do Espírito. E o que a voz do Espírito diz? Vem, igreja do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo aqui no versículo 20: entrarei, se alguém ouvir a minha voz, farei o quê? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é o que Jesus quer de nós. E em todas as cartas até aqui, nenhuma delas a gente viu ou a gente percebeu Jesus dizendo: olha, não tem jeito mais para vocês. Vocês já estão com o destino seu selado e vocês vão sofrer a perdição eterna. Em nenhuma das cartas a gente vai encontrar esse tom. Em todas elas o tom é o mesmo: olha, façam isso, façam aquilo outro, aconselho-te que faça isso, aconselho-te que mude esse e aquele comportamento. Ou seja, Jesus está convidando a sua igreja, convidando o seu povo à comunhão. E nesse momento eu quero fazer isso em nome de Jesus, com cada um de vocês que estão aqui também. Amém? O Senhor está nos convidando à comunhão. Então você que deseja participar da ceia do Senhor nessa noite, você que já recebeu Jesus como seu Salvador, você que já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor Jesus te chama a nessa noite, mais uma vez, participar dessa mesa que é do Senhor Jesus. E a participar com o seu coração, sabendo e entendendo que não sou eu, não é o pastor que te convida para a comunhão, é Jesus que te convida para a comunhão. É Jesus que te convida a olhar para dentro de si mesmo, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios: examinai o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você que quer participar, que vai participar da ceia do Senhor, coloque-se de pé. E como nós temos feito, por causa das nossas limitações, por causa das nossas dificuldades com a aglomeração e etc., os cuidados de higiene, nossos irmãos, irmã Elzira, irmão Divino, nossos diáconos têm preparado com todo carinho essa ceia, esses kits, digamos assim, nós temos chamado de kits da ceia, né? E você então vai ter liberdade para sair do seu lugar, vir até aqui à frente, pegar o seu pão, pegar o seu cálice, voltar para o seu lugar, e aí nós vamos orar e vamos participar todos da ceia. Amém? Enquanto nós cantamos, pastor Johnny nos ajuda. Pode tocar aí. Ah, tá. Pastor Johnny vai estar nos conduzindo no cântico ali. Você pode sair do seu lugar calmamente, pegar aqui o seu pão, o seu cálice, e vamos depois participar todos da mesa. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, disse: tomai todos e comei. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Amém? Nessa noite nós repetimos esse ato que Jesus disse que nós deveríamos fazer todas as vezes em memória dele. Então, em memória do Senhor Jesus, em memória do seu sacrifício naquela cruz por nós, participamos todos do pão. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos a Ti, Deus, pela Sua obra nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor deu a Sua própria vida, ofereceu o Seu próprio corpo como sacrifício naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância, para que nós fôssemos libertos do pecado, para que nós encontrássemos salvação no Senhor. E nessa noite nós participamos desse pão como igreja do Senhor, em memória do Senhor, e te damos graça pela salvação que temos em Ti. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Nessa mesma noite o Senhor Jesus tomou o cálice e repartiu com os seus discípulos e também disse: esse é o cálice da nova aliança, e ele é o meu sangue que é derramado por vós. E nessa noite nós também nos tornamos participantes da mesa de Jesus, e em memória de Jesus participamos todos desse cálice, que é o cálice que nos traz salvação, que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por mim e por você. Participemos todos do cálice. Poderoso Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos em torno da mesa do Senhor. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz.
Obrigado pelo sangue derramado, pelo corpo partido que nos traz a salvação. Nós te louvamos, te bendizemos e rendemos as nossas vidas diante do Senhor. E queremos, ó Deus, não só hoje, mas sempre participar dessa comunhão, termos comunhão contigo, comunhão com a tua igreja, com o teu povo, Pai. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o teu povo, seja sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui. Estamos cada vez mais alegres e felizes por voltar a nos reunir, né? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana em nome de Jesus. Na quinta-feira estamos aqui de volta para o nosso culto de oração, né? E no próximo domingo voltamos novamente para o nosso culto de celebração. Amém? Os copinhos, depois os irmãos podem voltar e trazer aqui, colocar na mesa novamente, tá? Enquanto o pastor Johnny vai encerrando ali com o cântico, os irmãos estão em liberdade.